Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje de novo. Andei estudando alguns temas pra gente estar abordando nesse nosso bate-papo, né? Pra eu estar vinculando aqui nos canais pra vocês. E o tema que eu escolhi conversar com vocês essa semana em particular, um tema que eu acabo estudando bastante, que recorrentemente eu acabo pegando pacientes para fazer reabilitação e acabo estudando e me engajando bastante em acidente vascular cerebral. Isso, nós vamos falar sobre o AVC. Provavelmente você já deve ter conhecido alguém que já tenha tido, ou tem alguém no seu grupo familiar, ou algum conhecido que já tenha sofrido com essa doença. Então eu trouxe alguns números e algumas informações que são importantes de a gente estar vinculando com a sociedade, ok? Então, segundo a cartilha de diretrizes de reabilitação a pessoas com AVC, o AVC é a doença que mais mata e sequela no Brasil, sendo que é a segunda que mais mata e sequela no mundo. Então a gente traz isso como pauta, como sendo um problema de saúde pública, né? Então a prevenção do AVC ela deve acontecer em todos os níveis, mas principalmente no nível de atenção básica. Então quando a gente fala de um grupo de risco que pode ser vulnerável ao AVC, a gente está falando de que tipo de paciente, né? Dos pacientes que apresentam sedentarismo, tabagismo, que são obesos, né? Os grupos de obesos, ou que usa contraceptivo de forma oral, as mulheres que usam pílula, terapia de reposição hormonal, pacientes que têm um alcoolismo, que sofrem com alcoolismo, ou que têm uma síndrome metabólica, que é aquele aumento da gordura abdominal, né? Ou que façam uso de alguma droga, anfetaminas ou algumas outras drogas como a cocaína, tá? Então, o AVC ele é uma doença cerebrovascular que afeta os vasos sanguíneos encefálicos. O termo geral que a gente usa é AVCE ou AVC, acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral. Ele pode causar sintomas breves ou ele pode fazer déficits duradouros nesse paciente. Então, quando esses sintomas são breves, a gente usa um termo chamado ataque isquêmico transitório. Então, esses sintomas eles vêm e acabam sumindo depois de algum tempo, né? Por algum motivo, essa isquemia ela desaparece do cérebro e os vasos começam a serem efetivos novamente. Então, os sintomas acabam desaparecendo. Alguns pacientes que têm essa doença um pouco mais grave, né, que pode ser um AVC isquêmico ou AVC hemorrágico, que são as outras nomenclaturas para essa doença, eles acabam tendo uma mudança na sua qualidade de vida de forma muito impactante. Por quê? É uma doença que acaba devastando o sistema neurológico da pessoa, dependendo do tamanho e da área afetada, né? Então, o diagnóstico, ele deve ser realizado de acordo com a anamnese, né? Então, ele vai mostrar a história súbita ou rápida do percurso da doença e os possíveis processos de instalação dos sintomas. Então, quais são os sintomas que a gente deve estar presenciando em pacientes que estejam sofrendo um AVC, né? São eles: dor de cabeça forte e persistente, e essa dor de cabeça pode surgir de forma repentina, diminuição de força de um dos lados, né? Então, a perda da sensibilidade em alguma parte do corpo também, alteração da visão, principalmente se for unilateral, dificuldade para falar ou para entender o que o outro está falando, tontura, desequilíbrio, falta de coordenação ao andar ou uma queda súbita, e a dificuldade de deglutir, né? Dificuldade de estar engolindo. Então, em geral, são os sintomas que o AVC pode se apresentar aí. O socorro para esse tipo de paciente ele deve ser rápido, e aqui eu vou pautar para vocês o porquê esse socorro deve ser rápido. Não sei se todos vocês sabem, mas existe uma janela do socorro desse paciente que vai interferir
de modo muito significativo na qualidade de vida no paciente que vai estar se recuperando depois. Então, dependendo do tipo de AVC, o paciente ele pode ter as características de estar passando por um procedimento chamado trombólise, que nada mais é do que uma medicação que acaba dissolvendo o trombo dentro do vaso sanguíneo e fazendo com que a luz do vaso faça com que o sangue percorra novamente ali e diminuindo os quadros, né, dos efeitos sequelares que a gente fala. Então, para que o paciente tenha a chance dessa sobrevida com qualidade, o tempo-resposta do paciente, que o paciente chega no pronto-socorro até o tratamento efetivo, é de grande valia. Por quê? Esse tipo de procedimento chamado trombólise, não esquece isso, ele tem uma janela para ser feito de mais ou menos 4 horas e meia para ser realizado no paciente e para que ele traga chances do paciente se recuperar de forma mais efetiva. Só que isso a gente não encontra em todos os hospitais. Embora particular ou que seja do SUS, não é em todos os atendimentos hospitalares que eu vou encontrar especialistas para fazerem esse tipo de procedimento. E é aí que você pode fazer a diferença na hora de socorrer um colega, um parente ou alguém que esteja apresentando algum desses sintomas. Então, por isso o engajamento desse vídeo, né? É fazer com que isso circule com no número maior de pessoas para que a gente possa ajudar pacientes a serem socorridos de maneira eficaz. Então, para que o paciente chegou no pronto-socorro, normalmente no pronto-socorro a gente classifica os pacientes de acordo com cores e deve ser emitido o sinal vermelho na chegada desse paciente, porque se eu tenho uma janela de 4 horas e meia e ali no meu serviço de saúde não tenho referência para tratamentos de AVC de modo eficaz, eu preciso fazer com que esse paciente chegue no pronto atendimento mais próximo da minha região, dependendo do lugar onde eu esteja no Brasil, para que ele possa passar por esse procedimento, se assim ele tiver o quadro clínico cabível para esse tipo de procedimento, tá bom? Então, quem vai decidir isso é a equipe médica, né, que vai fazer a elegibilidade desse paciente para esse tipo de tratamento. Mas para isso, eu tenho que estar com uma equipe de saúde que realmente tenha experiência para esse tipo de procedimento. Então, vamos lá. O paciente chegou, acionei o código vermelho. E no meu pronto atendimento, eu, no caso que estou aqui no interior de São Paulo, já sei que aqui não tem a nossa referência e a nossa referência mais próxima não é tão próxima assim. Então, até fazer com que o meu paciente se estabilize, dependendo do quadro clínico que ele tiver, né, do que ele estiver apresentando, e eu pedir a vaga via cross, né, porque tudo demora, independente do que seja um paciente de convênio ou particular. Conseguir uma vaga às vezes demora, então é interessante de repente a gente já levar o paciente num lugar onde ele realmente tem um atendimento efetivo, para que eu não consiga perder tempo no tratamento eficaz desse paciente. Então, estou aqui com o celular, com outro celular daqui da clínica para mostrar para vocês. Deixa eu só desbloqueá-lo aqui. Existe um aplicativo que vocês podem estar baixando de forma gratuita aí no celular de vocês, que se chama AVC Brasil. Aqui, ó. Aqui ele tá já instalado aqui, então eu vou abrir aqui o aplicativo para vocês. Vocês não vão estar conseguindo enxergar por conta da luz, mas aqui, ó. Ele entrou no aplicativo, então ele vai te dar aqui os sintomas de AVC, as dicas de prevenção e os menus. E tem um ícone aqui, no meu caso eu já deixei isso aqui cadastrado anteriormente, né? Então no meu ícone já está salvo de acordo com os dados que eu coloquei, e aqui tem a localização dos hospitais mais próximos que são referências em atendimento de AVC. Se eu tiver isso em mãos,
Quando por acaso eu estiver perto de alguém que esteja com os sintomas, isso daqui pode fazer com que esse paciente passe por essa doença e que não tenha sequelas tão graves. Então é interessante. Então eu estou aqui em Tatuí, que é a cidade onde eu moro, e a região mais próxima que faz esse tipo de atendimento especializado aqui no meu caso é a Santa Casa de Piracicaba, onde provavelmente eles têm equipe específica para fazer a trombólise. Tem alguns outros hospitais, mas os outros são mais longe. Então, próximo é Campinas, Botucatu, são outros hospitais que têm como referência a trombólise. Então, dependendo da onde você estiver no Brasil e você tiver esse aplicativo, você consegue fazer com que o paciente chegue no socorro efetivo. Então, o paciente chegando de forma mais rápida num centro de saúde que tem um atendimento efetivo, as chances de sobrevida dele sem deixar uma sequela é maior, tá bom? Então é isso que eu queria falar hoje pra vocês, gente. Deixo aberto aqui pra vocês colocarem aqui nos comentários pessoas que você conhecem, ou se vocês quiserem compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, ou deixem aqui na descrição do vídeo também, né, aqui embaixo nos comentários, por favor, temas que vocês gostariam que eu abordasse, tá bom? Eu sou uma fisioterapeuta que atende todos os tipos de doença, então eu atendo de forma geral, tá? Então a gente pode conversar sobre vários outros assuntos, tá bom? Beijo então, até a próxima!